Você sabe o que é e para que serve o Google Data Studio? Olá, eu me chamo Adriano Genini, sou especialista em marketing digital, tenho todas as certificações do Google em Google Ads e sou criador do Máquina de Tráfego e Conversão. Um treinamento completo para quem quer aprender a vender produto ou serviço anunciando na internet. E a gente que cria tráfego, ou melhor, a gente que compra tráfego, que eu crio demanda para o meu site, que eu atraio visitantes, a gente tem uma necessidade muito grande, que é mensurar aquilo que a gente faz. Eu sempre preciso saber se para onde eu estou indo é o caminho certo, se aquilo que eu estou fazendo está funcionando, se o tráfego que eu estou comprando está se transformando em clientes como eu quero. Então entenda que no nosso dia a dia é comum a gente precisar mensurar. Só que quando a gente está meio que numa bolha chamada Google Ads, é comum a gente ficar nela, ou seja, eu estou sempre olhando as métricas ali no Google Ads. Só que às vezes eu preciso juntar métricas do Google Ads com métricas do Google Analytics, por exemplo. E às vezes não basta só isso, eu preciso juntar métricas do Google Ads com métricas do Google Analytics e com métricas do canal do YouTube. E às vezes eu ainda preciso colocar mais coisas nesse bolo, eu preciso pegar métricas que estão no meu CRM. Então veja, se você só usa o Google Analytics, você sabe que lá tem um monte de métricas, beleza? Se você só usa o Google Ads, você sabe que lá tem um monte de métricas, beleza também. Agora, como eu junto tudo isso? Você fala, pô, pergunta, Adriano. Talvez eu nunca tinha pensado nisso. Como eu junto? Inclusive, se você nunca pensou nisso, é porque nunca surgiu talvez a necessidade de consolidar esses dados. Porque você imagine, a pessoa ela assiste um vídeo no canal do YouTube, depois ela sai, não faz mais nada, e aí eu crio uma campanha no Google Ads para YouTube, trago ela para o meu site, do site ela compra. Quando ela compra, ela entra no meu CRM. Opa, eu preciso fazer um cruzamento aí para entender o que está dando certo e o que não está. É aí que entra o Google Data Studio. O que é o Google Data Studio? Agora vamos explicar, né? Por que eu uso ele para consolidar meus dados? Primeiro, de uma maneira simplista da coisa, é uma ferramenta que serve para você criar relatórios, mas bem no estilo dashboard, sabe? Tipo, bem no estilo painel de controle. Aí você fala, ok, por que eu não uso um Excel da vida? Por que eu não crio um painel de controle no próprio Google Analytics, por exemplo? Por que eu não crio no Google Ads, que tem um recurso lá, painéis, que é bem painel mesmo, né? Bem dashboard? Por uma razão simples. No Google Data Studio, eu posso juntar várias fontes de dados e consolidar em um relatório só. Então eu posso juntar o Google Analytics, posso juntar o Google Ads, posso juntar a minha planilha, por exemplo, do Google Docs, né? Lá na planilha do Google Drive, por exemplo. Posso juntar o meu canal do YouTube e ainda uma base de dados MySQL e fazer um baita cruzamento. Quando eu junto tudo isso, eu consolido em um relatório só e entrego, por exemplo, para a minha gerência, para a minha diretoria, para o conselho e assim por diante. Então, na prática, o que eu estou querendo dizer? Que a partir do momento que você precisa consolidar vários relatórios de várias fontes de dados diferentes, uma ferramenta só começa a te atrapalhar, porque ela não te dá esse poder. O Google Data Studio é uma ferramenta gratuita, até uma certa quantidade de relatórios, eu diria que vai demorar bastante para você precisar de muitos relatórios, ao ponto de precisar pagar pela ferramenta. E talvez a pergunta principal é, quando eu devo usar o Google Data Studio? Existem várias situações. Eu vou compartilhar as situações em que eu utilizo, porque provavelmente vai te dar uma série de insights. Eu costumo avaliar toda a jornada do meu cliente. Então, desde quando ele me conheceu no canal no YouTube, até o momento em que ele virou cliente. Então, ele passa pelo YouTube, ele me vê no Facebook, por exemplo. No Facebook, ele me vê em um material gratuito, que ele se inscreve, deixa o e-mail. Ele abre os meus e-mails, e aí já entra numa ferramenta de e-mail. E aí depois ele compra, por exemplo, máquina de tráfego e conversão e ele se torna cliente. Eu posso olhar só o Analytics? Posso, mas e se eu quiser cruzar tudo isso? Nessas horas eu uso o Google Data Studio. É uma ferramenta super intuitiva, você pode acessar através do link que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. E se você já tem uma conta no Google Ads ou no Google Analytics, por exemplo, você já vai entrar direto no Data Studio. No futuro, eu vou gravar um vídeo sobre como criar e como entender o funcionamento do Google Data Studio, mas se você já está acostumado com essas ferramentas do Google, eu posso garantir, é muito simples de utilizar a ferramenta. Você só precisa entender o pilar dela, que é você ter uma fonte de dados, aí você pode conectar com o teu canal no YouTube, você pode conectar com a tua conta no Google Ads, com o Google Analytics e com tantas outras. Uma vez que você tem as fontes de dados, você cria o teu relatório. E é aí que entra a parte legal. Se você está criando relatórios consolidando várias fontes de dados, você só precisa fazer isso uma vez, porque todas as vezes que essas fontes de dados se atualizarem, o teu relatório está atualizado. Aí você fala, nossa, isso é lindo!
Porque quem faz consolidação sem uma ferramenta dinâmica, o que ele faz? Mês a mês, ele pega todos os dados, extrai do Analytics, extrai do Google Ads, extrai do Google Optimize, por exemplo, extrai do Facebook, joga tudo numa planilha, monta a informação e entrega para alguém. Baita trabalho. Eu faço esse relatório uma vez no Google Data Studio e cada vez que o Analytics tiver mais informações, ele atualiza. Cada vez que o Google Ads tiver mais informações, ele atualiza. E assim sucessivamente. Então, de maneira bem simples, o Data Studio é uma baita ferramenta para você criar relatórios dinâmicos, consolidar várias fontes de dados em um relatório só e conseguir, inclusive, automatizar a entrega desses relatórios para subordinados, para diretores, para gerentes e também para clientes, claro. Legal? E aí, se você está se perguntando, tá bom, Adriano, agora me falar sobre a prática, fica tranquilo que em breve vai vir um vídeo aqui para o canal só mostrando a prática do Google Data Studio. Legal? Se esse conteúdo fez algum sentido para você, se você aprendeu alguma coisa nova, cara, duas coisinhas que eu te peço. Dá um like, fala para mim que você curtiu esse vídeo, não vai custar nada, é um clique, tipo, tem um botãozinho aqui embaixo, é só você dar um clique e compartilha o canal. Você deve conhecer alguém, deve ter algum grupo no WhatsApp que você participa para trocar insights, ou no Facebook, compartilha. Você vai me ajudar muito fazendo isso e eu vou ficar cada vez mais feliz para gravar mais conteúdo para você. Legal? Grande abraço, vejo você em vários outros vídeos aqui no canal. Até lá!